para todo o Brasil e mundo. É isso mesmo? Eu queria dar as boas-vindas para todo esse pessoal que está aqui, esse Thiago Saltimbanco. Que alegria ver essa galera toda incrível aqui com a gente hoje. Vamos fazer a honra. Você que está acompanhando de casa, que talvez esteja em Niterói ou nas adjacências de Caraí, chega aí, dá tempo ainda. Esse é o primeiro seminário de circo da cidade de Niterói, promovido pelo Circo Thiago Saltimbanco, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Cultura daqui da cidade de Niterói. Meu nome, para quem não me conhece, é Ricardo Gadelha, e para quem me conhece, continua sendo Ricardo Gadelha, como vocês acabaram de ver. Eu sou um palhaço nascido em Niterói, ex-morador da cidade, mas atualmente moro no Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com essa tarefa maravilhosa de ser mediador de uma mesa cujo tema é o circo fora da lona. Eu começaria essa participação aqui na mesa agradecendo a esse espaço do Campo de São Bento. Eu sou um palhaço que trabalha principalmente fora da lona, na rua, em praças, parques, e esse parque aqui foi um dos lugares onde eu mais trabalhei. Se eu contar assim, as praças que eu me apresentei, aqui talvez seja a praça onde eu mais me apresentei. Eu morava próximo daqui. Quando Então, você Concer deixava, né? Isso, não precisava pedir nada, estava tudo certo. E então é uma alegria poder voltar a esse espaço, esse território que pertence ao público e aos artistas, Então, muito feliz de ver esse espaço ocupado por essa lona do Circo Thiago Saltimbanco. É um espaço com um público muito favorável, Que você chega aqui, você começa a convocatória, nós palhaços de rua, temos esse procedimento de fazer a convocatória antes de iniciar o show, e é um público que rapidamente adere, é um público, salve de palmas para o público da cidade de Niterói, por favor. Bom, então, dando início aqui à apresentação, uma rápida apresentação dos convidados, a ideia é que a gente possa usufruir desse tempo e espaço junto, Eu acho que quanto mais isso for uma troca, um intercâmbio, um bate-papo, mais rico vai ser tanto para a gente quanto aqueles que nos assistem aqui e na internet. Então, do meu lado esquerdo, ele, ninguém mais, ninguém menos que Fábio Freitas, o palhaço prego do Teatro de Anônimo. Para mim, uma grande referência da minha geração, da palhaçaria, do circo, um querido. Ao lado de Fabinho, Wilson França, o famoso palhaço Will, que eu tive a alegria de conhecer mais recentemente, acompanhar o trabalho dele, tanto com o espetáculo, sobre o Benjamin de Oliveira, quanto as suas peripécias pelas linhas férreas. Ao lado dele, Val Martins, pode ter espaço ainda, fica à vontade, pode entrar. Que eu conhecia muito de ouvir falar, de ver os tecidos ali. A minha filha mais velha mora aqui em Niterói, acho que já fez aula contigo, talvez. E seu projeto aí de ocupação dessas areias. Caraí também é você? Tem uma outra estrutura ali? Não, ele é outro. Outra galera, mas é muito maneiro, A coisa se proliferando, o uso da orla, como um espaço cultural, artístico. Esse maluco, eu falei para ele quando eu cheguei, ele não me conhece, mas eu o conheço, Todo mundo que circula pelo centro de Niterói tem esse cara como referência, um alto astral absurdo. Você pode estar mal-humorado no trânsito ali, e eu te conheço há muito tempo, direto de ver. Tem uma vez que eu fui almoçar ali na Rua da Conceição, tu tava de maquiagem, no céu do sexo, porra, caraca. O Wellington Medeiros, do Palhaço Alegria. Sensacional. E por último, não menos importante, a palhaça Neca, a famosa Letícia Lisboa, da companhia Celso Engode, do Grupo de Caxias. Que além de palhaça, é uma grande articuladora, produtora, Hoje está fazendo parte do Conselho Municipal de Duque de Caxias, um Conselho de Cultura. Então, bem, antes de abrir para as contribuições, a gente pode tirar 0 em 1, se alguém quiser falar primeiro, enfim, a gente pode escolher aqui nesse fluxo mesmo. Eu pensei de falar sobre esse tema, o circo fora da lona. E gosto de pensar nesse tema longe das rixas, dos rótulos, Eu acho que a gente hoje tem a possibilidade de se divertir, no borrar de fronteiras,
na não fixação de categorias, né? Porque se a gente for pensar, a lona encontrou com o circo no meio do caminho da vida do circo. O circo já estava nas feiras, né? O circo já estava nas ruas, nas praças. O circo antes disso estava onde houvessem pessoas. Eu adoro a abordagem que a Alice Viveiros de Castro, que teve aqui ontem nesse seminário, no livro dela, O Elogio da Bobagem, quando ela fala sobre a origem do palhaço especificamente, ela fala: eu gosto de pensar que o primeiro palhaço surgiu no tempo das cavernas, numa assembleia de trogloditas, quando um deles começou a se gabar sobre o mamute gigante que tinha caçado, e os seus amigos olharam para ele com uma cara assim, tipo, essa história de pescador, e ele precisou imitar o mamute e exagerar nos gestos para explicar o tamanho do mamute e tudo que ele fez para matá-lo, e com certeza ele foi muito caricato e eles riram disso, né? A mesma Alice fala sobre o circo como a arte do miramama, miramama. Eu diria que para mim o circo é a arte do espanto, a arte do... Esse gesto que te rouba o ar, bota sua nuca pequenininha, você olha para cima. Esse gesto, geralmente, a gente só vive ele na infância, diante de uma cachoeira gigantesca, diante da iminência da morte, um tsunami, um desastre natural, né? Uma situação de perigo, uma situação que te coloca vulnerável, ou diante de um milagre, de uma coisa muito linda, um templo, né? Por isso, para mim, a cachoeira, para mim, Deus está na natureza, né? Então eu tenho isso, quando você vê assim, eu acho que o circo ele se comunica com esse espanto, essa capacidade humana de eu não sou ninguém, eu sou pequenininho, isso é lindo, eu estou com medo, mas eu quero mais, né? E eu acho que esse encontro do circo com a lona é um encontro extremamente potente, foi um casamento incrível, né? Graças às grandes navegações que tiveram seu prejuízo para as comunidades originárias, né? Afro, que foram, né, sofreram a diáspora obrigatória, ou os nativos americanos que sofreram um genocídio, mas as grandes navegações têm essa consequência interessante de que naquela época na Europa se dominava a tecnologia de cordas, roldanas, lonas, tendas. As lonas de circo vêm daí, das tecnologias náuticas, né? E foi um encontro muito potente, muito lindo, assim. Eu rendo aqui meu respeito e admiração às famílias que até hoje operam numa lógica debaixo da lona, né? Mas deixo aqui, na abertura dessa roda, que fala sobre circo fora da lona, esse convite da gente não se aprisionar nos rótulos, da gente usar eles como um trampolim e entender o tanto de rua e praça que quem está dentro da lona ainda herdou, porque o circo estava nas praças antes do advento da lona, e o quanto de lona que quem está na rua tem. Eu costumo dizer que eu tenho uma lona de circo. Eu sou um artista de rua, de praça, mas toda praça que eu chego eu boto um picadeiro assim no chão, ó, igual esse picadeiro vermelho que a gente está, uma lona de chão. É a minha lona de circo, é a lona que eu consigo carregar, é a lona de botar no chão. A descobrir eu fico com as estrelas e o sol mesmo. E acho que com essa fala eu faço esse convite para a gente trocar essa ideia, né? Eu vou acabar querendo falar um pouco da minha experiência também, mas vou me controlar, porque a gente tem aqui uma penta constelação de experiências maravilhosas. Alguém se habilita a dar assim um laruie inicial, abrindo os caminhos dessa troca? Perdi minha água. Estou vendo bicho de namoradeira. Sim, Fabinho. Tá bem? Estão me ouvindo? É lindo, você fala lindo. Eu concordo, eu acho que o circo, na verdade, ele é um símbolo, né? Acho que o circo, ele vai com a gente para qualquer lugar, ele existe em qualquer lugar dentro da gente, né? Numa sensação de... Acho que o circo, quando ele faz o seu encantamento, como acontece isso, né? Quando você chega no circo a primeira vez e você faz isso e olha para cima e se espanta, você é afetado por ele e às vezes de uma forma que você não consegue mais controlar. Obrigado. E aí essa paixão, ela acaba tomando um espaço e o circo ele é bem poderoso nesse sentido, né? Ele é bem assertivo, ele vai mesmo e te captura de uma forma muito mágica e muito intensa. Quando você vive isso, você não consegue mais pensar de outra forma. Então eu acho que esse simbólico de uma lona com o picadeiro
ele vai para além do espaço físico da lona do picadeiro. Ele te domina, ele te seduz de uma forma absurda. Por que eu digo isso? Todo o meu fazer, do meu grupo, por exemplo, a gente tem o circo como essa referência. Está lá, no palco italiano, numa praça, em qualquer lugar, a experiência do circo. E aí eu digo mais que é uma esquizofrenia, porque isso aqui parece que está lá, sabe? É uma coisa meio louca, mas assim, isso aqui, geralmente a gente opera dessa forma. Na maioria das vezes a gente trabalha dessa maneira, assim, em círculo ou semicírculo, e a gente sente que tem uma lona na nossa cabeça, a gente sente que tem uma cortina de veludo atrás para a gente entrar. Essa esquizofrenia nos acompanha. Por quê? Até nos nossos espetáculos, a maneira como a gente está em cena é uma maneira de picadeiro. É uma maneira de comunicação direta com o público, como a gente está aqui. É uma maneira de se colocar em cena como se a gente estivesse no picadeiro. Então eu acho que é muito legal pensar, poder falar da lona do circo fora da lona, né? Porque ela nos acompanha. O nosso fazer está impregnado desse símbolo. E o símbolo tem muito símbolo. Tem um monte de coisa, a gente pode falar de um monte de referência, um monte de coisa que o circo na vida tem. Na vida a gente tem um monte de códigos, um monte de paradas que nos afetam de uma maneira absurda. Até hoje, o circo continua sendo algo que nos afeta nostalgicamente, que acessa a gente a lugares que a gente não sabe de onde vem. E gente jovem, que nem viveu um circo antigo, de cidade do interior. Tem pessoas que sentem uma nostalgia, sentem uma sensação com a palavra circo, que é muito louca. Essas poucas coisas na vida têm o poder que o circo tem. Eu falo assim de puxa-saquismo, mas eu acho que deve ser isso mesmo. Se algum estudioso pode pensar nisso, porque o circo tem esse poder. E aí por isso que faz ultrapassar os limites de um espaço físico coberto por um picadeiro e uma lona, porque esse espaço ele nos acompanha simbolicamente, metaforicamente, no nosso fazer, enfim. Talvez até pelo tanto de coisa que foi parar embaixo da lona, mas que já estava no circo, nas famílias circenses, né? Quando a gente pensa em circo, a gente pensa, por exemplo, em um fazer artesanal, um domínio do ofício. A gente está falando dos saltimbancos, a gente está falando de família, né? de um modo de organização, a gente está falando de profissão, né? de um trabalho, né? Numa época que a profissionalização ela não existia, né? Era tudo na informalidade. As famílias de circo, as famílias de saltimbanco, né? Já tinham esse viés profissionalizante, né? Então tudo isso foi parar dentro do circo. E quando a gente vê um artista de circo fora da lona, parece que é um atalho, né? A gente encontra com o circo sem ter que entrar na lona, né? Quando eu falo com alguém que eu sou palhaço, as pessoas perguntam de qual circo? Apesar de hoje em dia, dependendo do lugar que você estiver, no meu caso, eu moro no Rio de Janeiro, grande centro urbano, são pouquíssimos os circos que tem no Rio. Tirando a Barra da Tijuca, que ali Recreio, né, que às vezes tem 4, 5 montados ao mesmo tempo, assim, nos limites urbanos assim, do Rio, é raro a gente ver. E mesmo assim, quando você fala, você pergunta de qual circo? Vem bem. Ai, eu sou menos nervosa de palhaça. Não vou falar, mas eu tenho pensado recentemente, eu gosto de falar sempre, acabo falando a partir da minha história, né, da minha trajetória, porque como eu sei falar de onde eu vim, eu acho que é sempre um bom lugar para partir. E a gente, fala a gente, a minha companhia, São Sem Dó, né? Nós somos de Caxias. E aí, a gente, quando começou a fazer o nosso trabalho, eu tinha 16 anos, assim, muito nova, né? E a gente decidiu que ia fazer palhaço no hospital. Mas a gente não sabia por quê, assim, que a gente achava que para ir no hospital tinha que ser palhaço. Era essa lógica. E aí a gente, enfim, foi pro hospital, depois do hospital a gente foi pra rua, depois da rua a gente foi pro trem, aí depois do trem a gente foi começando a fazer roda. Mas por que eu tô falando isso? Porque no começo a gente não entendia que o que a gente estava fazendo era circo. A gente se entendia como teatro. E aí depois a gente foi entendendo que não era teatro, era palhaço, palhaça. E depois aí a gente, tá, mas
tem mais aqui do que a gente está fazendo. Mas o que eu acho interessante ter cruzado é que o fato de a gente ser uma companhia periférica, né, da Baixada Fluminense, a gente demorou um pouco nesse processo. A gente começou a fazer em 2010, né, então 13 anos de companhia esse ano. A gente demorou a encontrar um caminho de formação, de qualificação profissional, né? A gente tinha que fazer esse caminho da Baixada Fluminense para o Rio e encontrando, e às vezes só de ir para o Rio já é caro, então como é que vai pagar o curso e pá. E aí, hoje eu vejo isso assim, um pouco mais distante, e eu vejo o quanto o circo, de uma maneira ancestral, guiou a nossa trajetória nesse processo de sermos uma companhia familiar, né? Eu, meu companheiro, minha mãe, minha filha, minha comadre. A nossa companhia é uma família, a gente está junto desde os 12 anos, eu sou minha comadre desde os 12 anos. Então, e aí, enquanto hoje, olhando assim para a trajetória, eu vejo o quanto a gente já fazia circo sem saber que era circo. Nesse caminho da ancestralidade, de um fazer artesanal, como você estava falando. Então, caramba, tem que fazer um espetáculo. A gente quer fazer um espetáculo. Mas ninguém sabe fazer o figurino. A gente não tem dinheiro para pagar um figurino. Então a Letícia faz o figurino. O Diogo faz o cenário. O José dirige. E aí a gente se bastou assim, muito tempo entre a gente, né? E aí, hoje entendo um pouco melhor também essa coisa assim, da cerca, né? Do circo. Porque por um tempo a gente viveu na nossa cerca também. A gente não fazia muitas coisas fora da gente, né? Então, eu acho, como olhando isso, essa lógica, ela do circo, que para mim está ligada a esse fazer que é artesanal, que é primoroso, que é continuado e é familiar, e não necessariamente familiar consanguíneo, como a gente falou ontem, né? A família é uma instituição mais ampla de afetos que a gente vai entendendo de outras formas. E aí, hoje eu entendo exatamente isso, que a gente é um circo sem lona, mas a gente é muito circo, além da dimensão cênica, assim, da cena, que, enfim, somos palhaços, né? A gente somos terríveis em qualquer outra habilidade, somos muito ruins, não sei jogar nem 3 bolinhas. Agora já sei que se eu tiver uma lona eu vou ter que contratar, mas também estou de boa com isso, já tenho amigos, né, que sabem fazer. Mas eu acho bonito isso também, da gente entender a diversidade da possibilidade do fazer circense. E depois, eu acho que isso foi ficando mais compreendido quando a gente teve a oportunidade de ir para a lona, de viver itinerando, né? A gente trabalhou um tempo no Circo Teatro Tupi, em São Paulo. E aí, eu acho que para mim foi quando essas peças foram se juntando, assim, de tipo, caramba, aqui tem... a gente é família também. Aqui faz comédia, a gente também faz. Então, eu acho que às vezes até essa lógica, né, de que a gente sabe que existe circo, não é? Tá na lona, não é circo, teatro, e também de quem tá de fora também da lona, às vezes numa lógica de desmerecer, isso é demodê, isso é atrasado, isso não sei o quê. Hoje eu vejo isso muito mais numa nuance, assim, né, um degradê de coisas e o quanto o circo ele é diverso, múltiplo, e essa capacidade de renovação que a gente vai encontrando, cada uma a partir das suas necessidades. Então, para mim, hoje, acho que necessidade é uma palavra, assim, porque o exercício, para a gente, muitas vezes foi a necessidade financeira que nos levou para o treino. Então, a gente foi fazer treino e a gente tinha necessidade financeira, de pagar a conta. E aí, descobriu uma metodologia de trabalho. Mas nossa, é assim que trabalha, de 9 às 15, vai até o Maracanã, volta. Aí fomos pra lá. Então a gente aprendeu como se trabalha. E aí você vai juntando essas peças e ao mesmo tempo é um trabalho que ele permeia o viver, né? Porque quem não dá pra ver, quem faz circo isso não atravessa a vida? Eu acho que é a sua vida, né? Os amigos estão no circo, no trabalho, é tudo muito misturado, né? Minha terapeuta reclama, acho que eu tenho que separar um pouco. Mas enfim, já estou falando bobagem. Mas eu acho que é um pouco, acho que é isso que eu falaria. Se for pensar circo fora da lona, eu acho bonito
possibilidades de transformação e como esse caminho da ancestralidade ele está muito mais presente na nossa formação, no nosso agora, do que a gente imagina. Bem, como está falando do Laroê, eu não quis abrir, mas eu vou falar Laroê porque eu sou desses. Também pedi novamente, é a segunda vez que eu faço parte desse seminário, que Exu mostra os caminhos, falando em ancestralidade, como falou Letícia, saúde dos meus ancestrais, pedindo para que ele abra caminhos, para que eu possa estar falando uma coisa. E aí eu vou pensar também um pouco das referências que eu tenho, primeiro, de criança. Me passam 4 referências muito fortes, porque, assim como a Letícia, tá aqui, tá? Eu estou usando mal, estou usando errado. Vou botar aqui na frente. Isso. Assim como Letícia, eu sou morador da Baixada Fluminense e morador pobre, família pobre, você não tive acesso ao teatro, gostava do teatro, fui ao teatro com 19 anos. Achava o circo bacana, mas também fui com o circo com 19 anos. Então, mas as referências que eu tinha da televisão eram o Carequinha e o Bozo verdadeiro, o Bozo do SBT. Apesar que era americano, mas eu não posso falar nada, porque o meu nome também é estrangeiro, né? Então, eu já estou meio, né, para piorar, seu nome também tem referência estrangeira, não tem brasileira. Então, eu sou o único que sou Brasil, tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu sou patriota, do jeito que eu posso. Espírito colonial. Né? Fazer o quê? E aí, eu lembro do Bozo do Carequinha, lembro dos Trapalhões, mas tem uma parada também muito bacana que eu lembro que acontecia. Era um filme maravilhoso com a atriz que fazia a Gina e a Jenny, que eram as 7 faces do Dr. Lau. Passava muito na sessão da tarde, né? Outra sessão da tarde. Mas eu estou falando de referências de 2, 3 anos de idade. Que eu adoro ficar trabalhando na memória, mas depois não ficar apagando, né? A gente também também, eu sou vintage, verdade, mas eu tenho uma coisa de trabalhar toda hora a memória, tá bem pra mal, né? Tem que ir, às vezes fica lembrando coisa que dá raiva também, né? Aí fica se machucando. Mas eram referências que eram fora da lona, né? O Clube da Criança com o circo do Carequinha era fora da lona. O Carequinha tinha um programa e tal. Os Trapalhões era uma referência fora do mascaramento do palhaço, nós tínhamos muitas cenas de palhaço. Eu só vou pegar Chaves adolescente. Só que reflete muito em mim todas as lembranças que eu tenho. Tem gente que olha e fala assim, caramba, o Will lembra muito o Mussum e o Zacarias. Eu bebi muito daquilo dali. Eu acho o Mussum maravilhoso. E todas as... achei que sim. Mas algum momento você vai olhar ali e vai ver alguma coisa que eu acabo pegando do Zacarias, alguma coisa que era do Lafon, do Chão Macalé, que era do Mussum, que era da Marina Miranda ali, fazendo aquelas caras, aquelas bocas, aquelas vozes assim, fantásticas, né? Histriônicas. Só que também é muito engraçado esse exercício. Tive a possibilidade. Primeiro contato que eu tive de palhaço foi em 99 no Instituto Ulisses da Silveira. Havia um trabalho de animação, de formação de animação, e eu tive acesso a trabalhar ali como palhaço. Parei porque eu achava que eu ia ser ator, sou um ator bissexto. A gente fica, né? Me lembrou um pouco o Libar, quando ele fala da nobre arte do palhaço, né? Eu queria ser ator, né? Eu nem sei se queria ser famoso, mas eu queria ser ator. Não deu certo. Aí fui para a produção, fui indo, me ferrei, encontrei com um rapaz que estava fazendo teatro psicofísico. Daqui a pouco ele estava falando que tinha um pessoal no Caxias que estava fazendo a apresentação no trem, lá fui eu fazer a apresentação no trem. Fui ter acesso ao pessoal que estudava ali, né, como ela própria formada na GIPA, os estudantes da GIPA. Daqui a pouco veio uma pessoa que era estudante da GIPA e falou, vamos para o hospital. Lá fui eu me apresentar no INCA. Não sei o que, vamos fazer uma roda. Tem roda de palhaço da Nova Iguaçu? Não, vamos fazer roda de palhaço da Nova Iguaçu. Lá fomos lá fazer roda de palhaço da Nova Iguaçu. Tem um coletivo aqui, vamos fazer um coletivo. Vamos falar
quando a gente foi parar na rede pastor esse ano. Aí lá falar com o pessoal lá da Unirio, lá fui eu falar com o pessoal da Unirio, nem informação eu tenho de essa formada em medicina, nem informação superior eu tenho, né? Não dá, a gente é preto, a gente é pobre, não dá para ficar, né? Vai estudar teatro, 6 horas, né? Lá vou eu falar com o povo, gente, vamos lá, aproveitar o IFRJ ou outra coisa, vamos lá, dar um cursinho de arte cênica na Baixada, a gente precisa, sabe? É legal, né? Nenhum técnico, né? Vamos lá! Muita gente da Baixada nutre a capital, né? Que é o meu sonho, quero me formar, mas não tem teatro direito para trabalhar, não tem circo para poder espaço de circo, não tem escola para formação. Eu não posso ficar 6 horas no Botafogo. Se eu for para Botafogo, coitado, eu não durmo, não vivo. Essa é a minha realidade. Imagina quantas horas chego para poder atravessar, né? Atravessar isso aí, né? Aí preto, pobre, macumbeiro, piorou, né? Eu sou uma epifania. Então, não, gente, não é verdade? Como, né? Aí, ó, a criança confirmou, coitadinha, né? Aí, né? Então, a gente, aí fui parar com o pessoal de lá, o pessoal também tem outro pessoal que estava fazendo hospital, estou eu no Instituto Roda de Palhaço. Eu estava falando agora há pouco nos bastidores, o pessoal de Santo Dumont foi fazer roda lá em Santo Dumont, fui eu lá para Santo Dumont, Minas Gerais, bebi água em Santo Dumont, água boa, viu? O pessoal que nunca bebeu água em Santo Dumont, água boa. É que nem Cantagalo, né, minha filha? Água boa. Água, né? Então, vamos lá. E aí eu tive, sempre estou falando isso, porque acabou que todas as vezes, a maioria das vezes, eu não tive a possibilidade de estar debaixo dessa lona, uma lona como essa, para apresentar. Mas acabei experimentando, nesse curto prazo de tempo, quase todas as outras, a maioria das outras formas de poder me apresentar por palhaçaria. Tive essa possibilidade, tive essa alegria. Tenho uma formação para a escola do Aristoclautas, acho que isso é fantástico, importantíssimo, mas eu acho que a musculatura do palhaço, pensando no palhaço, né? Eu também não tenho as outras habilidades, está mais quando a gente está em contato com o público, né? Você estava falando ali da questão da criança, da pessoa reconhecer depois que é o palhaço, é que você vai testando o que aquilo ali combina, o que aquilo ali não combina, com a piada que funciona, com a piada que não funciona, o que faz rir, o que não faz rir, é uma música, o que é que vai chamar a atenção, né? E vai se excitando, vai estudando uma coisa aqui, vai estudando outra coisa ali, vai vendo uma coisa aqui, vai vendo outra coisa ali, vai entendendo, vai exercitando, e é ela que vai estudando musculatura para entender o que o povo está pedindo para você, né? E como é que é diferente você está dentro do hospital, você não pode apresentar da mesma forma que você está na rua, por causa do barulho, daquela coisa toda, mas o que você faz para subverter a ordem ali naquele espaço? Como você subverte uma ordem? Como você chama uma atenção ali naquilo que está ali, né? Porque imagina uma criança que está com problema de saúde e que também é teu espelho, né? É a tua proteção, né? É a sua proteção você está ali com aquele nariz de palhaço, aquela tanta palhaça. Né? Chega, se não está ali naquela hora, você está vendo a pessoa que está com fome, você não segura a onda. Você vê uma criança que está doente ali, que está nas últimas, como é que você segura a onda? É o nariz que está ali te protegendo, que te coloca para jogo, para você, né? Tá enxergando. É uma noia, né? Como você estava falando, uma loucura, porque como é que você enxerga uma outra, como é que você acha uma forma de relação, de contato, quando você, que tudo ali está ao contrário, né? Eu até falo que, isso é claro, muito mais tempo do que eu, nesse da parada do trem, como falou, claro que está. Ela está com a curuca aí. Não, que a roda não se inventa também, né? Eu comentei isso lá na enfermaria do Riso, na encontro da enfermaria do Riso. A gente fala do trabalho no hospital, mas quantas pessoas não estão doentes dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do metrô? E ali, quando você está fazendo aquela palhaçada, quando você está cantando aquela música, quando você vai fazer uma intervenção naquele local, você não muda aquele ambiente. A gente olha para dentro do trem,
várias vezes eu passei por isso, tá? Às vezes no Gramacho, que vai fazer apresentação também, olhar para o Gramacho, sem uma apresentação como é que era, ou depois da apresentação como é que ficava vivo, mas estava pulsando aquele troço, né? E aí quando você vê assim, faz uma viagem inteira sem apresentação, como é que fica frio. Opa, meus amigos, tudo bom? É isso aí, valeu! A segurança presente, a dança povo. Eu tenho 2 tipos que são policiais. Bem, família policial. É isso. Eu não vou falar pra caralho. O Wellington, assim, eu criei um personagem para mim, né? Vendo a Letícia falando sobre o trem, né? A qual uma possibilidade de você estar arrecadando uma renda, né? Que é para ajudar a família. Então eu vim para esse ramo como um palhaço, né? Criei o meu próprio personagem, porque todos artistas têm um personagem, né? Tem o circo, tem 2 companhias, mas eu como trabalho na rua, eu criei um personagem. E eu comecei a trabalhar desde 2009 e vim por causa da necessidade de comer mesmo, né? De sair do mundo hostil, né? Que eu moro na comunidade de Jacaré. Opa, galera de Jacaré, entendeu? Olha o Jacaré! E assim, foi meio que me tirou, a arte, ela me tirou praticamente desse contexto hostil, né? Porque tive uma vida boa, uma infância boa. Minha infância foi precária, não vem ao caso eu falar, entendeu? E a arte, assim, para mim, o Wellington Palhaço 109, me traz uma coisa absurda, porque como o Will estava falando, tu tá num vagão e tu não está se apresentando, talvez você tira o seu personagem, você se sente inferior, mas quando tu tá com o teu personagem, tu sente uma energia, uma alegria que não tem como uma explicação. E falando acerca de ônibus, e quando eu estou me apresentando, é uma coisa absurda, né? Que eu deparo com pessoas depressivas, pessoas doentes, pessoas chorando, e através do sorriso, através do olhar, a característica daquela pessoa que eu abordo com a arte, praticamente ela sai dali totalmente com o astral totalmente diferente. Eu já tive testemunho de pessoas brigando, um casal brigando dentro do carro, e eu, opa, alegria, alegria, boa tarde, um sorriso tão lindo, e a pessoa no outro dia fala, poxa cara, tu acabou com a briga ali dentro do carro. Eu, opa, amém. Por quê? É porque é o que contagia. O negócio, eu costumo falar que às vezes eu não estou ali pelo dinheiro, às vezes eu estou ali para cativar alguém. A minha proposta de sair de casa é fazer a pessoa sorrir, é fazer a pessoa que está triste levantar a cabeça, porque tem pessoas que têm muito, mas quando se depara comigo, ele fala, poxa cara, eu tenho que ele não tem, e ele está com essa alegria que está contagiando. Eu já vi pessoas me abençoar e falar, opa, ganhei meu dia por causa de você. E isso não tem preço, não tem dinheiro que o pague. É tu transmitir a alegria. Então, assim, a arte para mim, né, é uma coisa que, assim é uma coisa, eu costumo falar, você tem que ver lá no final. Porque eu me transformo num personagem. E isso, para mim, é uma coisa assim, bizarra. Às vezes eu falo, tem dia que esquenta dentro de casa, mas eu tenho que vir para a rua alegre, feliz. Teve uma seca que minha mãe ficou 2 meses internada, salgado filho, parada, não funcionava nada, e eu tenho que ir para a luta para defender o meu dia a dia. E como é que tu sorri?
a sua mãe dentro do hospital, em coma, 2 meses. É uma coisa assim, é natural, não é forçado. O artista, ele tem esse negócio que é natural. Os meus companheiros aqui de rua sabem, é uma coisa natural. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que você quer fazer, não. Vem de dentro mesmo. E minha mãe internada, prestes a morrer, eu vinha para Niterói, para o centro, com um sorriso aqui. E força, vamos, vai dar tudo certo. E vamos fazer a galera sorrir. Porque, assim, não podia perder a esperança da minha mãe e também não poderia deixar de levar o pão, o alimento para dentro do lar. Então, assim, a arte, ela praticamente mudou a minha vida. Isso é uma oportunidade que o Santibanco está me dando, aliás, 09, está aqui falando a minha história. Eu já trabalho aqui em Niterói há cerca de 15 anos. Eu comecei lá na Marquês de Paraná com mais 3 amigos meus, e nós fazíamos pirâmide. E aí o meu amigo, ele ficava injuriado comigo, que eu queria fazer com 4 e eu só sabia com 3. Aí eu fazia com 3, eu aprendi com 4, vou fazer com 4, aí fiz com 4, aí sempre a bola caía, não, faz com 3, faz com 3. E isso, assim, e foi indo. E hoje eu vivo da arte, e a arte vive dentro de mim. É isso que importa. E a arte, eu carrego a arte dentro de mim. Tem pessoas como o nosso irmão aqui falou. Hoje, esse dia eu estava já sem maquiagem, estava vindo com ponto, aí veio uma senhora, você é o palhaço. Eu, como? Você me reconheceu? Então, assim, é uma coisa, não tem como explicar. Essa cidade de Niterói, a qual o povo, nota 10, se fosse dar uma nota, é nota 1000, o povo de Niterói. As pessoas que colaboram com a arte, eles se identificam com a arte. E desde quando eu criei um personagem, tu vê que muda e a pessoa passa. Eu já vi policial falando pra mim, pô, boa, cara, continua assim, não desiste não existe sonho não, continua. E pessoas, tantas pessoas do bem, né? Nós que trabalhamos na rua, sabe que tem pessoas que nos desprezam, tem pessoas que nos criticam, tem pessoas que querem nos humilhar mesmo, né? Eu já passei por diversas, eu aprendo cada dia. Tem pessoas que vêm para querer humilhar e eu falo, muito obrigado, que o meu sorriso te contagia. E tem pessoas que testam, tem pessoas que não vou testar ele. E dá uma quantia, opa, muito obrigado. É na paz, é bem. E aí a questão é o quê? Ganhar a pessoa. E a pessoa passa lá e dá uma quantia forte. É isso que... Eu vou contar uma história aqui. No final do ano de 2020, teve um Juninho, se estiver vendo aí, ó. Muito obrigado, meu querido. Esse cara é massa. Ano novo, e eu tive dado, falei, meu Deus, como é que eu vou pagar minha conta no ano que vem? 2020, pandemia rolando, caos. E aí esse Juninho do Vasco passou. Ele não tinha dinheiro nenhum dentro do carro, tirou a foto do meu Pix. E falou assim, galera, vamos fazer o Réveillon do artista de rua feliz na internet. Pra hora. Ele postou em menos de 20 minutos. Eu olhando o telefone, eu... assim... Juninho! Acorda, Juninho! Hoje tem campeonato! Ó, e assim, cara, foi incrível que a torcida do Vasco, a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense... não, o Juninho é um rapaz da torcida organizada. Sim, do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras, todos os times, assim, cada um que poderia contribuiu ali no final do ano. Esse final do ano também, galera de Niterói, muito obrigado. Eu sou Niterói, muito obrigado. Aliás, ganhei 2 irmãos, né? E aí o rapaz mandou
uma mensagem para mim, manda aí uma foto, nós estamos igual do outro ano. E assim, as pessoas abençoaram. Por quê? Porque as pessoas estão vendo no cotidiano, dia a dia, sol, chuva. Com nós que trabalhamos na rua, caiu chuva, tá lá, com sorriso, com alegria. E as pessoas ficam como? Tá chovendo, tem pessoas que falam, vou te dar um pontinho, vai para casa. Não, vai para casa, vai ficar doente. E assim, é uma coisa bizarra que as pessoas de Niterói, eu vou sempre frisar, tem um carinho comigo e com meu irmão excepcional. Meu irmão está até lá nas barcas agora, Palhaço de Pinela, o Igor, né, tá lá trabalhando. E assim, eu sou gratificante estar participando desse seminário e passando a minha experiência de fazer as pessoas sorrir. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu te apresentei como Palhaço Alegria, tu está falando que é Palhaço 09. 109. 109. Mas é Palhaço Alegria. Marca registrada. O pessoal fala Palhaço Alegria. Palhaço Alegria. Tá. É porque no meu Instagram é Palhaço 09. Tá. Aí Palhaço Alegria mesmo Como a galera conhece. Boa. Pô, eu antes de passar para a Val, eu queria só fazer um parêntese aqui após a tua fala. Linda, assim, né? Me emociono te ouvindo. Mas esse tipo de trabalho que você relata, né, que você faz, eu queria fazer uma fala aqui que tanto para a gente enquanto classe e para a gente enquanto sociedade passar a cogitar isso como algo a ser reivindicado, né, nas eleições para vereador, prefeito, governador, de uma maneira geral. Pensando em política pública de arte e cultura, em que momento a gente vai conseguir ver no comportamento da sociedade esse apreço que o público tem pela arte, pela cultura? A gente sente. A gente que é artista, a gente sabe do valor que a gente tem, a gente vê as pessoas reconhecerem. Mas ainda não existe talvez um letramento cidadão, se é que isso faz sentido, das pessoas reivindicarem isso no momento de eleição, no momento de escolha da escola, no momento da cidade. Porque assim, se o público gosta tanto de arte, por que um trabalho como o teu não tem concurso público, não tem vaga igual o Gari? A prefeitura não contrata Gari? Ou terceiriza, tem uma empresa que presta serviço para a prefeitura? A prefeitura não oferece água nas casas? Não oferece esgoto nas casas? Será que a prefeitura não percebe, a prefeitura, o governo federal, o impacto em saúde, o impacto social que um trabalho como esse tem? O impacto em saúde mental? Você está falando de casais que te relatam melhoria no relacionamento privado deles através do contato com a arte. Você relatou pessoas, né, o teu trabalho tem tudo a ver com atividade física. Quantas pessoas não procuram o teu trabalho porque precisam sair de casa, que é a recomendação médica, que é aquela pessoa para evitar um quadro de depressão, para evitar um... Então assim, eu deixo aqui essa ideia, essa utopia da hora que além de editais, leis de incentivo, né, que a gente está até aí testemunhando algum avanço, a gente aprovou a lei Aldir Blanc, né, passou a ser política pública, a lei Paulo Gustavo, mas em que momento o dinheiro vai chegar para uma atividade perene, entende? Esse cara devia ter um salário garantido para ir para a rua todo dia, uma cota. O Will tinha que ter lá, olha, não, eu vou fazer 32 visitas ao trem, ou 40 visitas ao hospital, e o poder público remunerar ele por isso, porque é interesse público. O nosso trabalho é de interesse público. Então, só queria fazer esse parênteses, que é um pensamento que eu não vejo muito difundido entre nós. Geralmente a gente milita pelos editais. Por exemplo, esse evento todo está sendo viabilizado com dinheiro público, né? E é maravilhoso que continue existindo isso, mas que a gente também possa pensar em outras formas do dinheiro chegar. chegar. Só apontar uma outra coisa que é importante. Desculpa, só um instante, de Lagoa. Estou falando licença Urubá. Eu sou divino. Tem outra epifania que eu vejo aqui nessa mesa, diferente, porque tem 3 homens pretos com mais de 20 anos falando de arte. Por favor, uma salva de palmas para os senhores. 3 homens pretos falando de arte, que vivem e fazem arte aqui. 2 mulheres, mas aqui, infelizmente, nesse momento, eu estava vendo isso hoje pela manhã, um ator amigo meu, Sidney Kwanzaa, que falou uma coisa que é muito séria, que os nossos corpos sempre estão sendo vilipendiados, sempre são marcados.
Há pouco uma pessoa cometeu um ato criminoso, porque a permissividade desse país está muito grande, e cometeu o ato de escotear o homem preto. Porque é sempre dado esse, na visão comum da sociedade, este homem preto merece ser castigado, merece ser atingido. Então, aqui estão 3 provas vivas. O que se pode fazer para além, quando você está falando de arte e cultura, com corpos pretos? Pessoas que pensam, que têm sentimentos, que têm muito a oferecer do que aquilo que a sociedade fala. Homens pretos não são monstros. Homens pretos não são marginais. Nós aqui, nós 3, por um acaso, somos marginais. Porque a sociedade nos jogou na marginalidade. E conseguimos, como orquídea, olha a poesia, viu? Né? Transformar isso em arte, em cultura. Só que, infelizmente, não é o normal. Nos violentam, nos educam à violência, a atos de violência, a prática do capitão do mato, para poder ser mais específico, dos 2 lados da moeda. E não mostram o quanto que isso é potencial. Eu aqui do lado das pessoas tem muito mais potencial do que eu. 2 homens muito mais potencializados do que eu. Só a história de que ele carrega aqui como anônimo, Nossa Senhora. Eu já bato a cabeça 50 vezes. Né? Pela permanência do anônimo nesse grupo permanente, preto, suburbano, né? Eu tenho que bater cabeça porque é uma referência que vem antes de mim. Mas é preciso falar sobre esse assunto num momento como esse. Então, quando o Jonathan Cirícula nos convida para um seminário como esse, contra a cultura num momento como esse, eu preciso pontuar, primeiro porque não é normal que eu consigo ver para falar sobre a gente, que abre espaço para homens pretos falarem do que pensam. Né? Segundo, para poder pontuar isso no momento. Olha que maravilha, olha a família preta passeando. Boa tarde aí com vocês. Final de semana tem show, viu? Traz as crianças. Pode trazer, tá? Mas eu queria pontuar só isso porque realmente para mim é muito forte, né? Muito tocante. Val, chegando. Uau, né? Oi. Não dá. Uau, né? Will. Uau, Will. Meu Deus, minhas deusas. Quantas falas afetivas, corajosas. E, bom, eu sou a Val, eu nasci em Brasília e fui abraçada por Niterói pelo circo. E me sinto muito privilegiada de estar sentada aqui nessa cadeira, ao lado de pessoas tão, assim, eu fiquei emocionada com o discurso de vocês, vindo do coração. Eu aqui na minha cabeça, criando o que eu vou falar, e vocês falando de uma maneira tão leve o que precisa ser dito nesse momento. Eu não sou palhaça, mas fiquei com vontade de ser. Eu estou achando incrível essa experiência de estar trabalhando com circo, de estar vivenciando o circo à flor da pele todo dia. Porque dentro desse tema do circo fora da lona, é exatamente isso, é a gente fazer as coisas com o coração, né? Fazer as coisas com coragem. E todos os elementos do circo, independente da gente estar vendo ou não a lona, o palco, qualquer coisa que a gente precise, está nas nossas mãos, quando a gente age com coragem. Então a gente pode estar na praça, no metrô, na praia, em qualquer lugar que vai ter circo. E o circo, ele é algo que é importante, necessário. Vocês falaram muito sobre a alegria e a diversão, que é tão primordial. Você falou muito do inusitado, quando a gente olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou olhando para cima com uma referência de aéreo, mas poderia olhar para qualquer um dos lados. O circo traz esse sentimento, mas vou contar algo que eu vivi hoje. Eu estava lá no Anônimo e
me sinto muito honrada de poder estar ali, né, num lugar tão maravilhoso de história, com a palhaça rubra, né, a Lu. E a gente está eu estou participando e me sinto muito privilegiada de estar fazendo parte de uma imersão sobre criatividade, autocriatividade. E subiu no palco, e nessa oficina ela está colocando a gente para experimentar a criação de novidades, de números, coisas prontas, coisas não prontas, enfim. E subiu no palco uma palhaça que agiu de uma maneira muito com coração, assim, ela não estava fazendo nada demais, ela estava tirando uma peruca, puxando uma meia, tirando o sapato, e estava todo mundo morrendo, não sabia se ria ou chorava. E isso é realmente muito emocionante, porque não precisa de escola para ser palhaço, para trabalhar com circo. E é nesse lugar que eu me senti abraçada, porque eu não me formei especificamente em nenhuma escola de circo. Quando eu cheguei aqui em Niterói, eu comecei a trabalhar com algo que mexia comigo, que movia meu coração, que é a acrobacia aérea. E por acaso isso faz parte do circo. Mas trabalhar com aquilo que faz sentido, fazer aquilo que faz sentido para você, que mexe o seu coração todo dia, é um privilégio imenso. E levar isso para a praia, onde um pouco da minha experiência, eu entendo a natureza como um lugar que me traz muita espiritualidade, e eu peço licença todas as vezes que eu chego lá na praia, porque eu sei que ali viveram índios, viveram outros povos, e eu estou ali usando um espaço que já aconteceu muita história ali na Praia da Boa Viagem, imagina. Ali tem história. Eu me sinto muito honrada de levar a arte para a praia, perto da água, perto da areia, perto do sol, e que ela seja cada vez mais acessível para todos. O circo já se apresentou para mim fora da lona. Então, mesmo criança, quando eu assistia o circo dentro da lona, ou nos parques, ou quando eu via os artistas na rua, eu sempre tive esses olhinhos, mas não imaginava que eu pudesse estar nesse lugar. Então eu me sinto muito honrada por estar do lado de vocês nesse lugar, porque o circo, para mim, ele veio de uma maneira muito forte. Ele me puxou. Quando eu vi, eu já estava. Mas eu não vim de uma família de circo. E aí faço as mesmas provocações que você, porque quando a gente tira qualquer tipo de negócio, né, de atividade, de um formato tradicional, é muito importante ter políticas públicas que apoiem, né, que tragam esse tipo de formação para as pessoas poderem pensar em sobreviver com aquilo. Porque trabalhar com o coração, né, ter coragem de fazer aquilo é maravilhoso. Mas se a gente puder ter uma vida digna com aquilo que a gente faz, é mais maravilhoso ainda. Então, nesse sentido, é muito importante que existam políticas públicas para profissionalizar, para fazer cursos, muito além da palhaçaria ou da acrobacia aérea ou de qualquer outra arte técnica circense, mas que tenha cursos de gerenciamento de projetos, de contabilidade, de roteiro, que tenha políticas onde se promovam mais seminários como esse. E agora eu faço esse parêntese e parabenizo demais essa família, a família do Circo Saltimbanco, por estar promovendo esse tipo de discussão e levar também essa discussão para a internet, né, e deixar isso disponível para todo mundo. Mas é muito importante que o circo, fora, como qualquer outro negócio, fora do tradicional, desse privilégio de estar aqui embaixo, e a gente sabe o suor, a dor e o amor do que é estar aqui em cima do palco, também tem esse apoio para que as pessoas se tornem também independentes, né?
e consigam sobreviver e fazer essa arte tão bonita também de maneira digna, né? Que tenha uma vida digna, que também seja feliz de coração, mas que seja feliz de poder ter suas coisas, de poder ajudar as pessoas que gostam, de poder levar isso de uma maneira mais tranquila para o resto das pessoas. Então, que esse circo fora da lona, e mais ainda na pandemia, onde todo mundo teve que se adaptar fora de todas as tradicionalidades, ele venha com mais políticas públicas para ajudar os profissionais, os artistas, a se tornarem mais independentes e terem uma vida digna, né? Trabalhando com aquilo que ama. Também aproveitar aqui, da deixa, para que também facilite para coisas políticas públicas, né? Que bate projeto, presta conta, tira foto, fez o quê? A gente já é artista, tem que ficar, né? Somos burocratas. Não, então assim, eu ainda consigo alguma coisa, mas tem gente que não consegue nada, e assim, também acho que não tem que ter essa obrigação, porque é um inferno, vai produzir, vai bater palma, né? Vai bater palma, é quase fazer acrobacia, né, minha filha? Pirueta, pula, cambalhota, não sei o quê, presta, não é, meu velho? Malabarismo, você prestar conta do projeto. E sorrindo. Vai dizer que não. E aí, o que você fez não está certo, repete aqui. Faltou a imagem não sei aonde, repete aqui. Tá faltando não sei o que, diligência. Eu estou preso uma diligência com Nossa Senhora. Você não sabe o que eu estou passando. Bota diligência. Não, eu acho, nossa, muito bom, né? A gente acabou agora, na semana passada, em Caxias, a mostra, em 7 dias de Sol Sem Dó, que foram 14. A gente fez um mini festival lá em Caxias também. E aí, a gente estava antes de vir aqui, pensando, né? Porque é isso, a gente está no palco, aí estava fazendo texto, vai entrar no teaser e paga a pessoa e vê se a nota está ok. Mas aí estava fazendo esse teaser e eu estava pensando, caramba, o que eu podia reunir do que foi isso? E eu acho que foi os encontros, né? Nossa, a gente teve encontros tão necessários, tão importantes e como hoje, assim, quantas coisas interessantes a gente pôde estar trocando, né? Mas para mim, ouvindo todo mundo falar, tem uma coisa assim que fica muito forte. Duas. É uma coisa que a gente se pergunta bastante, né, por sermos artistas periféricos, levantarmos isso, que quem pode ser artista, né? Eu sempre pergunto isso, quem pode ser artista na nossa sociedade? Né? A gente sabe que a gente é teimoso para poder ser artista, e aí eu acho que, fazendo essa pergunta, de novo a minha fala inicial, aonde eu me encontro com o circo? Porque no circo todo mundo pode ser artista. E eu acho isso bonito demais, uma tecnologia assim, muito avançada, que a gente academicamente, nas academias das artes, tem muito que aprender. Porque o circo não diz que ninguém pode ser artista. A Angela estava falando disso ontem. E fiquei muito emocionada. Então, a capacidade de incluir as pessoas de diversas formas, mas de ensinar. Porque eu acho que esse foi a grande aproximação no grupo com o circo, que é a possibilidade de a gente praticar, refletir, fazer de novo, praticar, refletir, fazer de novo, mas da arte como uma prática, né? Não só como um devaneio estético e pá, não. E aí, a segunda coisa que para mim é uma convergência aqui nessa mesa, nessa roda, que é a arte como um ofício, como um labor. Porque pelo menos eu, quando era criança, eu sempre fui palhaça, né? Eu não sabia. E aí eu queria ser muito artista, queria muito ser artista. Aí eu pegava o caderno e ficava ensaiando autógrafo que eu ia dar. Aí eu ensaiava autógrafo quando minha mãe chegava, o que você tá fazendo aí? Eu jogava a janela e falava, nada. Mas eu tinha que essa visão desse artista que ia dar uma entrevista pro Jô Soares, que ia no Domingão do Faustão, sabe? Que ia, poxa, eu ia andar de limusine no meio da rua. Mas isso é muito imaginário e é isso que nos ataca muito quando alguém vai dizer que a gente mama na teta do governo, que a gente não trabalha, que o que a gente faz não exige, que é quase aquele
aquela pessoa que está lá na rede, Vagabundo. né, o vagabundo, matando a sede da saliva lá. Não. É você acordar e responder um e-mail, uma diligência. É você estar no meio de um evento, pensando na elaboração da escala que você tem que escrever agora e respondendo a prestação de conta do outro e tendo que ser simpático e fazer uma maquiagem. Então, assim, ser artista no Brasil hoje, né, é muito complicado. Exige um esforço, assim, uma dedicação que eu, às vezes, me questiono se vale a pena, assim, para a minha saúde. Porque, meu Deus, né, tenho 3 filhos. Então, mas, ao passo que a gente vê que isso, quanto custa também não ser, né, nessa nossa lógica, porque isso, como falei, está atravessado na nossa vida, mas chamar atenção para essa capacidade do circo de revelar o quanto a arte é um trabalho, e de trabalho mesmo, como ela então falou, está com chuva, trabalha, está ventando, trabalha, deu pouca casa, trabalha, deu boa, trabalha igualmente. Então é um trabalho, isso dentro ou fora da lona. Então eu acho que esse encontro ele é muito importante, e essa capacidade de formação do circo, que é muito generosa e que às vezes a gente não vai encontrar nas escolas tradicionais, assim, um bom espaço para pensar assim. Eu queria é rápido. A gente falou, eu não me lembro mais agora aonde, mas eu ouvi a palavra tecnologia. Eu gosto muito de pensar a arte como uma tecnologia, ou um conjunto de tecnologias, né? Se a gente pensar nas artes circenses, no plural, não existe circo, né? Eu tinha pensado em abrir a mesa falando isso, né? Não existe circo, existem circos, ou seja, existem muitas maneiras de exercitar o ofício de artista circense, né? Então, o circo, ele também reúne diversas tecnologias, mas para a gente não ficar preso no circo, vamos pensar na música. A música é uma tecnologia muito antiga, de comunicação universal, né? E quantos desdobramentos a música tem? Existe a música terapia, existe, né, a música comercial de entretenimento, existe a música ali que eu toco um violão mal, mas é um violão que eu toco para minha esposa depois que a criança vai dormir. E a música, a gente consegue reconhecer a música como tecnologia, concordam? A música, ela está nas salas de concerto, ela está no show, mas ela está no elevador, ela está na sala de espera, ela está no metrô. A gente consegue fazer. A energia elétrica é uma tecnologia que a gente coloca em vários lugares. A gente usa luz elétrica na rua, usa na praça. Antigamente tinha poucos lugares, né? O circo trazia a luz elétrica como uma atração, assim que foi inventado, né? E agora com vocês a lâmpada, né? Virou uma tecnologia banalizada, que hoje está em tudo quanto é canto no celular. De que forma a gente entende a arte como uma tecnologia que pode ser aplicada em diferentes contextos, né? A gente falou de vários aqui. A gente falou de experiências de trabalho na rua, né, no sinal, na praça, na escola. Então acho muito legal a gente entender isso, que quando a gente está falando de política pública, fomento à arte, é de avanço tecnológico, é de inovação para a evolução humana. E quando a gente fala de tecnologia, um papo que já rolou aqui também, que eu sinto necessidade de falar, é sobre o circo nas escolas, o circo fora da lona e dentro das escolas, né? Me sensibilizo muito com o relato que você faz, né? Essa conexão com o que a gente viveu recentemente, e a gente está vivendo agora, essa semana, né? Uma situação nas escolas, né? Há poucas semanas atrás, com a perda da vida de uma professora atacada por um aluno, e agora essa situação toda na creche em Santa Catarina, uma boataria, uma fake news, um negócio sobre... Eu tenho uma atuação muito grande dentro de escolas, né? E também em contato com os professores. Então deixo aqui esse convite às escolas de também ficarem mais parecidas. Se a grade escolar fosse mais parecida com isso aqui, as crianças tivessem tempo para andar por esse parque, aí num canto tem uma lona de circo, aí ali tem uma piscina, que a escola pareça mais com um clube, sabe, de qualidade de vida, um polo de desenvolvimento de qualidade de vida, ao invés de um lugar que se enfilera crianças e uma olha para a nuca da outra e na via de mão única o professor despeja conhecimento. Talvez essa realidade dura e cruel não tivesse tão forte. Você ia falar?
Não, você falando agora, eu fiquei pensando essa imagem do circo como uma metáfora de uma possibilidade de outro mundo a ser criado, né? Tem uma frase que a gente gosta muito de dizer que é: se a gente não cabe no mundo, a gente inventa um mundo para a gente caber. Acho que o circo é isso, é inventar uma outra possibilidade de existência. E aqui a gente aprende isso tudo que a gente está dizendo, né? É um microcosmo, é gente de todo lugar do mundo, falando línguas diferentes. Geralmente são as pessoas que estão marginalizadas, que não conseguiriam outros empregos, é um anão, é um casal de gêmeos siameses, enfim, possibilidade de existir e possibilidade de brilhar, de acontecer, de receber aplausos que todo mundo precisa. Todo mundo, é isso que mata muita gente preta. Quando você não é reconhecido, quando você não é valorizado, quando isso tudo mata, isso tudo derruba uma pessoa. E o circo é essa metáfora, dessa construção familiar. Trabalha, você vende pipoca antes de começar o espetáculo, troca de roupa, já está fazendo teu número de trapézio, volta lá para fazer o intervalo vendendo pipoca. É uma construção, a gente fala que é trabalhador da arte. Essa palavra, essa expressão está super bem-vinda, que é trabalhar pela arte, isso é incrível. E dizer isso, e outra coisa, quando a gente pensa o circo, além das lonas, né, é pensar também que políticas públicas também investem nas lonas. Porque eu pensar por que também a gente está falando de o quanto a gente sai da lona, por que se sai da lona? É porque, pelo sucateamento, pela impossibilidade de fazer, é o que escolha essa que leva a gente a isso, a ter cada vez menos incentivos para as lonas tradicionais, porque de fato, entrar no picadeiro tem a sua magia. Entrar uma criança que entra, eu fui ao circo antes de ir ao teatro, eu fui ao circo antes de ir ao cinema, eu fui muito mais ao circo que cinema. Meu pai trabalhava era funcionário público e a gente recebia sempre todo o circo na Praça 11, eu assistia. Isso com certeza me moldou do jeito que eu sou, sabe? De ver as coisas, de ver aqueles acontecimentos, é a escola, de me surpreender, de me sensibilizar, de me afetar por um tipo de fazer que é cheio de emoção, que a televisão não dá. Você não consegue sair de uma novela da televisão, o circo é outra coisa. Então, o que faz isso, sabe, na musculatura de uma pessoa? Então, é entender que é importante também essas políticas públicas para tudo isso que a gente está dizendo, fundamental, mas também entender que precisa voltar para essa coisa que é a origem, né? Que é, de fato, a mãe de todas as artes, né? Acolhedora de tudo. O circo acolheu a dança, o circo acolheu o teatro, o circo o cinema. Então, assim, a gente deve a essa arte absurdamente, tem que cuidar dela, sabe? Ela que difundiu os cantores da rádio, né? Todos eles aí, todos pelo menos com mais de 60 anos artistas que estão aí, você mais famosos, você passaram pelo circo, né? E era muito difícil de chegar ainda, né? Até há pouco tempo, muito difícil chegar, mesmo quando você fala de eletricidade. Tem cidades que pegaram a eletricidade na década de 70, então falando o espaço é muito curto. Eu acho também que pensar nessas políticas de forma abrangente como ela precisa, né? Entendendo quais são as especialidades que merecem quanto arte. Então, existem truques que fazem rua. A elas quanto você pode oferecer como trabalhar. Existe pessoal que trabalha no sinal, como pode chegar até essas pessoas? É premiação, é edital, tem galera que é parecido com o Soleil, tem lonas como essa daqui, tem lona que é furada, né? O pessoal aqui no rosto está até hoje tentando com a lona furada, reaver a lona de circo, mas também não vai saber fazer o edital, não vai saber preencher o projeto. E aí? Né? Como é que chega esse pessoal? Uou! Então, eu acho que a gente entender também como é que é isso. E, às vezes também não é só desse lugar, às vezes também é um pouco de boa vontade dos gestores públicos, né? Porque às vezes você consegue um espaço que você possa pegar, né? É bom na areia, falar com uma sereia lá, daquela saravá, tomar um banho descarregada rapidinho no mar, que é bom pra caramba. Mas também tem um espaço que você possa, né, coberto, que você possa estar fazendo, né, você poder exercitar. Às vezes é pensar um pouco nisso, né, ter
Tem tanto espaço aí vazio, é pensar um pouco nesse lugar também, né? Falando de ser humano, né, e trazendo essa discussão do circo nas escolas, imagina que coisa, a gente aprende desde criança que existe uma resposta certa para aquela prova. E a gente chega com 20 anos no mercado de trabalho, às vezes 30, às vezes 12, e o mercado, né, o ganhar dinheiro, o ir para a rua, te exige ser criativo, te exige respostas diferentes, algo que a escola não te educa. Então, trabalhar a criatividade, levar o circo para a escola, também é aceitar o diferente, é aceitar que aquela resposta também pode estar certa, depende do contexto, é levar essa discussão com as crianças. Existem algumas escolas que já estão tentando chegar nesse caminho, mas ainda é muito elitizado, ainda é para um privilégio que imagina, está muito distante de ser para todas as nossas crianças, né? Então, quando você traz essa discussão do circo nas escolas, me vem muito esse olhar humano mesmo, das crianças crescerem de uma forma mais bonita, aceitando o diferente, mais criativa, podendo, durante a vida, serem mais felizes, exatamente porque o circo está ali. Falando do Fabinho, desculpa, sobre a escola, eu fui contratado uns 6 anos para ir numa escola na ponta da areia ali. Eu fui. O interessante é que quando eu cheguei e me apresentei, as crianças ficaram tão encantadas. Tio, palhaço, me ensina. E tu, falando acerca disso, me trouxe a memória dessa expectativa. Não somente na escola, mas quantas crianças me vê querendo meter a mão na bolinha, pessoas dentro do shopping, crianças dentro do shopping. Ó o palhaço, mamãe. E a mamãe distraída, assim, e a criança bater mesmo. Ó o palhaço. Então, assim, é uma coisa que deveria que as escolas abrangir mais, trazer a arte para as crianças, né? Que tá em falta. Eu, assim, não consigo ficar quieto vendo essa conversa. Desculpa. Eu sonho, assim, eu tenho essa utopia parecida com o que eu falei antes sobre aproximar a importância de um artista da importância de um gari, né? Então, aproximar a importância do circo ou de qualquer categoria artística dentro de uma escola, aproximar da importância que a matemática tem. Porque aí a gente vive uma vida escolar de, sei lá, 20 anos, né, no ciclo básico, depois faculdade, com essa hierarquia de saberes, né? E aí mesmo as escolas elitizadas que oferecem um tempo na semana, no horário estendido, que o cara tem que pagar por fora. Não é disso que a gente quer. Eu não quero isso, eu não quero essa migalha. Eu quero ver a hora que o paradigma vai mudar, porque aí a galera chega com 25 anos, aqueles que não ficaram pelo caminho, tiveram uma trajetória de sucesso, quebraram a bolha, né, conseguiram se enfiar lá no mundo dos privilégios. Aí o cara, por exemplo, vai parar no mundo corporativo, consegue uma vaga numa empresa, né? A família fala, ai, meu filho saiu, né? Vai ter uma vida diferente da minha. Quantas pessoas com 25, 28 anos vivem uma vida materialmente muito melhor do que a sua geração anterior, mas sem propósito, assim. A gente vive um quadro de depressão, de vazio emocional, de falta de propósito de vida. Aí o que os coaches, os terapeutas, uma penca de gente, se a pessoa tiver acesso a essas ajudas, né, vão sugerir, ele tem que fazer atividade física, ele tem que fazer uma aula de teatro, ele tem que socializar. Enquanto que a expressão artística, ela exige da pessoa convívio social, exige da pessoa criatividade, exige da pessoa autoexpressão, conexão com a sua essência, né, com o seu bem-ver, porque eu posso estar aprendendo malabares contigo, mas na hora que eu for fazer, eu vou fazer do meu jeito, porque eu tenho um corpo outro. Então, acho que é também a gente sonhar com o pequenininho, mas também mirando a hora que o negócio vira, sabe? Enfim, diga. Não, eu ia aproveitar, assim, esse diálogo, né, e que aí já que a gente está falando do circo, fora da lona, eu acho uma possibilidade que
sem lona, me deu, foi de fazer circo no hospital, no trem, na escola, na praça, no circo, no teatro. E aí, dessas experiências de estar em vários lugares diversos, né? Tem algo que a gente estava falando da escola e, consequentemente, a gente vai pensar mais na infância e na formação, mas é um pouco o que você acabou falando agora do quanto a gente subestima a necessidade emocional, né, e a importância do nosso fazer artístico para as pessoas. A gente começou falando, a gente falou muito do quanto isso é importante para a gente, do fomento que a gente precisa, mas além da gente, existe a necessidade de falar da importância desse trabalho para o público, porque todas as vezes que estive na rua, ou no teatro, ou no circo, quantas vezes a gente não vê, como o Everton trouxe relatos incríveis, a pessoa precisava te ver, ela precisava, e a gente vive socialmente nesse encalacramento, né, que sentir é quase um pecado, né, produza, não sinta, e todas as questões emocionais elas são subestimadas. E aí, logicamente, o nosso trabalho é subestimado, porque o que a gente produz? Nada. Então, essa necessidade de falar da importância da gente para o público. E aí, essa coisa que é muito importante, porque não tem nome, porque talvez a gente esteja tendo essa estrutura, né? Eu sou doida para ter o Jonathan sabe, sempre fico falando. Mas a possibilidade de estar nesses lugares e não deixar morrer, né? Isso a gente acaba conseguindo fazer. Qualquer biquinho, qualquer lona de chão, a gente pode estar e sempre tem alguém precisando da gente lá. Então, a sociedade tem nos demandado muito emocionalmente, né? Acho que tem que ter concurso pra gente mesmo. Eu até aproveito que você está falando, Letícia, para aproveitar e dar uma esticada de que é para além. Um amigo meu falava assim, você está agora com essa coisa de palhaço, como se não fosse uma arte. Trabalho. Um trabalho. Até porque, sim, uma nobre arte. Até porque tem uma outra questão que é verdadeira, né? Vou falar da outra mesa. Todo mundo está aqui porque todo mundo vive disso. Só que não tem também nada que não. É um trabalho honroso como qualquer outro, como gari, como médico, como professor, como enfim, qualquer outra profissão. Então, há também de se pensar que há ganho financeiro para isso. Então, também ficar como. Se o circo é a grande mãe, por que a arte que você pratica dentro dele é uma arte menor? Se é arte menor, quero ver quem é que vai para a rua fazer o malabarismo que ele faz, bota o pessoal para rir na rua, passando como. Né? Eu não posso falar sobre isso. Eu quero ver se é fácil, quando você não está tão bem, fazer o povo rir, emocionar, fazer a pessoa ter relação quando ela está ali, difícil pra caramba, um momento difícil. Essa semana mesmo estava um garotinho que está muito mal no hospital e a gente ficou ali um tempo, os amigos chamaram para um hospital particular, e aí essa é a pergunta que eu faço, sabe? Se não tem técnica, se não tem prática, como você está falando, se não tem ali algo que é como também vocês já estão colocando, isso é muito bem, algo também de esquizofrênico, porque a gente fica sempre na dúvida, né? Se a conta vai bater, se não vai bater, como é que a gente vai poder, né, botar um pouquinho mais de farinha naquele feijão para esticar o dia, virar para receber a conta. Se isso não tem de loucura também, o que move a gente de verdade para continuar nesse ofício? Há também eu acredito muito que há também porque também nem te comentar sobre esse assunto, né? Nesse processo, quando eu vou para o trem, eu encontro o Will, ou que surge o Will, eu também estava na boa, estava na depressão profunda, estava no pior momento da minha vida. Então, para entender que as pessoas estavam rindo daquilo que eu fazia, demorou foi tempo, né? Não dá para ter terapia quando você também está passando fome. Mas, dali, as pessoas vão fazendo com que eu fosse acreditando. E caramba, eu estou fazendo rir. E caramba, as pessoas gostam do que eu faço. E caramba, o negócio está dando certo. E caramba, eu estou conseguindo pagar uma conta. E se não tem isso também do outro lado, né?
que mova, não tem essa paixão que move, eu não sei o que move. Não sei se você está entendendo o que eu não sei se você sente a mesma coisa que eu acho que sim. Mas tem alguma coisa que move, tem uma paixão que move a gente quanto artista para poder fazer isso. E se não é isso, eu não sei o que é. Não é das melhores coisas, não é da forma mais fácil. Né? Por que escolhe se não é da forma mais fácil? Você podia fazer tantas outras coisas. Tem perguntas na plateia? Tem também? A minha pergunta é... A gente falou de escola, circo em escola. E aí é uma pergunta pensando em circo, não circo lona, que circo vai muito além, né? É circo. Pra gente desenvolver o circo na cidade, eu queria a opinião de cada um. O quão seria importante a gente ter uma escola de circo em Niterói. Entendeu? Porque ou a gente muda... por que eu faço essa pergunta? Niterói hoje é a cidade do estado onde menos vem circo. É a cidade, apesar de ter sido aprovada a lei agora recentemente, ainda não sancionada pelo prefeito, a gente espera que ele assine uma lei para o circo, porque espera derrubar os impostos, que Niterói é caríssimo também para pôr o circo, né? Niterói ainda tem uma aversão ao circo absurda, por causa de um crime no passado. Todo mundo fala que o circo pegou fogo, mas ninguém fala que tacaram fogo nele. A pessoa culpa o circo, mas ninguém fala o nome dos 2 criminosos que tacaram fogo na lona, que não eram do circo, eram moradores da cidade. Entendeu? Então, tem aversão ao artista do circo. Então para Niterói mudar isso, né? Seja na lona, fora dela, seja para o Wellington ter um trabalho melhor, para a Val ter um curso melhor, para a gente poder desenvolver nosso trabalho, o que uma escola de circo poderia mudar? E se mudaria alguma coisa? Para todo mundo, para vocês. Eu respondo já te dando uma outra pergunta. A importância da escola de circo, da Escola Nacional de Circo, para o país. É só a gente pensar na escola, naquela instituição, atendendo ao país inteiro, dando conta de uma demanda gigante. E de fora do país. E de fora justamente de fora do país. Então, assim, o que a gente está dizendo aqui é que quanto mais possibilidades disso acontecer, melhor. Seria fundamental ter. É fundamental que tenhamos outras possibilidades de outras pessoas que não são artistas vindos da família de circo. Sim. Aqui nenhum de nós somos. E encontramos o circo, então a possibilidade de outras pessoas pretas, outras, sim. Somos circenses de primeira geração. É lindo, A minha família é circense. Pronto, é isso. Mas que outras pessoas também, pretas suburbanas da Baixada, que possam ter mais possibilidades também de realizações, porque assim, a gente, na verdade, nem todo mundo tem possibilidade de realizar as suas fantasias, os seus desejos, os seus sonhos, de brilhar, de acontecer. Tem que ter, gente. Isso faz parte. A gente já entendeu que isso faz parte. Não é só comer, não é só dormir, não é só morar, não é só vestir. A gente é muito mais que isso. A gente tem muito mais necessidade. Assim, é complicado. Eu tenho que falar uma realidade. Ruim com ele, pior sem. E essa é uma realidade da Baixada. Tem uma cidade que não tem uma Secretaria de Cultura. Né? Quando a gente coloca a política, quando começa a pensar a política, precisa se provocar. Por exemplo, a Escola Nacional de Circo, eu fiquei pensando nisso. Né? A Escola Nacional de Circo é a única que atende nacionalmente como política pública. Só que há 30 anos mais ou menos existem escolas que são de ONGs que agora tem que ficar fazendo que nem rap, né? Que nem o mediador começou. Desculpa. Então, escolas que nem ONGs que são dirigidas por ONGs que fizeram por conta própria, onde o governo não vai, o poder público não vai. Então, que seria de muitos profissionais sem o circo social nesse país. E são todos oriundos de ONGs, pessoas que começaram, que fizeram muito trabalho e que estão aí espalhados pelo Brasil todo. Diga de passagem, o Brasil é referência para fora do mundo em circo social. É um fato. Eu acho que é provocativo isso. De pensar que pode ter, né? Como fala o rap da felicidade, que coitado, tem tanto rap que o pessoal está fazendo agora, esquece, se eles já não fazem nada, nós fazemos todos aqui. Né? Eu hoje escrevi também, a Elza, que eu tenho que botar a Elza, porque eu adoro, nasci lá da terra dela, no Zona Oeste, estou subindo na queda, mas ela fala que é preciso beijar a lona para você poder
você ganhar a luta às vezes. Então, assim, é preciso pensar, sabe? A gente precisa estar... Como eu estou falando aí, eu fui virar quem? Eu não imaginar que ia ser conselheiro estadual de cultura. Está falando com uma conselheira estadual de cultura. Eu nunca imaginar que ia acontecer isso. Daqui a pouco eu vou falar que eu vou poder, né? Eu quero vender agora a acarajé lá em Paris. Depois que eu vender a acarajé em Paris, aí o pessoal pode fazer o que quiser. De repente eu vou ficar famoso. Né? Aí cada palestra vai ter maluco. Mas eu acho que a acarajé vai me dar muito dinheiro. Se não tem euro. Né? Em euro. Então, eu quero lá. Da Torre Eiffel Ainda cantando eu no bar, imagina, né? Olha, né? Então, é isso que eu quero fazer. Depois que eu fizer isso, eu posso partir. Mas veio a partir do meu olhar como palhaço. Estou brincando porque é um divisor de águas. Como você colocou, eu também falo isso. Vou aproveitar da tua deixa, rapidamente. Desculpe. Eu acho que o que é de melhor de mim é o palhaço. Ele me mostrou o que é de mais belo que eu posso oferecer para a sociedade. Então, eu acho que a gente pode continuar subvertendo a ordem. Estar aqui a subverter a ordem. E isso, às vezes, é preciso mostrar que a coisa funciona. Quando esse ciclo está aqui mantendo essa atividade, ele está subvertendo a ordem. Você pegou e abriu no dia 1º, não foi isso? Dia 1º que vem? Dia 1º de abril, que é o dia da mentira, que ninguém acreditava, esse ciclo levantou e a casa estava cheia. Então, quem quiser dizer que Niterói não gosta de circo, vai estar mentindo, porque você tem uma foto para provar que essa casa estava cheia. E isso se permanece onde que vai. Então, eu acho que se tem escola de circo, que venha para que mude, mas tem que continuar estando na rua, tem que continuar estando na praça, tem que continuar tendo atividade para tudo quanto é canto, tem que continuar futucando, porque eles só gostam de futucar, mesmo que o serviço é futucar. Agora no Rio, como ele está falando, você falou, não tem mais a Praça 11, ficamos sem lugar oficial para se apresentar no centro do Rio. Então é isso. É uma necessidade na Escola Nacional em Niterói. Tu falando agora sobre rua, pô, Niterói é clássico, as pessoas vêm de fora para trabalhar em Niterói. Eu venho do Rio. Diariamente, constantemente eu estou na cidade. E eu vejo os olhares das pessoas com a arte. Então há uma necessidade de uma escola nacional em Niterói. Assim, porque eu vivo isso na pele. Então dá para mim, assim, explorar. Porque eu vivo o olhar e o semblante de pessoas, né, com sorriso, com gesto de amor, com carinho nas datas festivas. Esse dia no Facebook eu postei, ganhei bombom, ganhei caixa, ganhei ovo de Páscoa. E assim, final do ano ganha camisa, roupa. Então tu vê que há uma necessidade de uma escola nacional de circo em Niterói. Não contei, mas minha segunda cidade é Niterói, tá? Tem uma história com Niterói, é porque eu fiz UF, né? Então, quando, em primeiro lugar, nasci em Caxias, eu saí de Caxias e vim morar aqui. E aí eu fiquei super encantada com Niterói, porque veja, né, quando você nasce na Baixada, Niterói é da região metropolitana hoje um exemplo de desenvolvimento humano e tal. Poxa, não tem na minha cidade o Campo de São Bento. Jonathan, pra quem tá aqui vai lá pra Caxias. Vamos saber. Mas eu acho que é isso. Quem tá, tem que ninguém melhora conformado, né? Quem tá em São Paulo quer pro Acre melhor. A gente aqui no Rio tem que brigar mais. Então, eu fiquei muito surpresa, né? Fiz Procult aqui na UF e minhas primeiras experiências de produção cultural foram aqui, trabalhei um tempo no Centro de Arte. E aí, eu fiquei muito surpresa quando você falou, mas me lembrei essa questão do signo, eu me lembrei do Profeta Gentileza também, tem toda uma mítica, né? Que achavam que ele era do circo, depois que ele tinha ficado doido, ele tem nada a ver, né, com circo, mas tem um poema dele que ele fala do circo mundo, que é muito bonito. Isso, eu sempre acho que tem que fazer uma montagem. Pô, eu acho que o Circo Saltimbanco devia fazer essa pesquisa, recuperar a história do Gentileza e mostrar a verdade do que aconteceu. Vamos fazer uma comédia, um melodrama sobre isso? Eu acho que a gente devia, porque
para mim, essas histórias estão na subjetividade. Assim, eu estou falando dessa história de gentileza porque foi uma história que me moveu. Tipo assim, eu queria fazer uma pesquisa sobre esse cara e a primeira coisa que veio quando eu pensei nele foi o circo. E eu achava, até tem uma música também, as pessoas misturam muito essa história. Então eu acho que ela está muito viva na subjetividade das pessoas. É aquele papo da mesa de ontem, disputar essa narrativa. Então, como é que a gente pode disputar essa narrativa da nossa forma? Por outro lado, eu acho que Niterói é uma cidade super articulada politicamente. E ter uma escola, eu acho que seria essencial para a formação dessas pessoas que vão ajudar nessa briga. Porque talvez a gente não tenha de cara várias lojas, a gente tem vários artistas se formando, a gente vai ter que obrigar esses espaços a acontecerem. Então, talvez montar agora esteja muito difícil, mas pela articulação da cidade, uma escola talvez seja vista com melhor bons olhos, sei lá. Então, eu acho que é uma briga de se comprar, estamos aí juntos, né? Vocês têm muito mais coisa, mais cancha que quem sou eu, né? Eu sou a primeira geração. Mas eu boto fé e eu acho que seria transformador para a cidade e para os artistas de uma maneira geral. Sem dúvida que uma escola de circo aqui seria algo, um sonho, né? Uma coisa maravilhosa. Mas veio na cabeça algo que poderia ser possível, rápido e importante. Valorizar os profissionais de circo. E no sentido de levá-los para dentro das escolas, para que eles atuem na educação básica. Então, do mesmo jeito que nas escolas você tem os psicólogos, né? Imagina ter alguém de circo que vai trabalhar a criatividade, que vai trabalhar um novo olhar para a vida, mas que seja um profissional de circo como alguém que prove, né, aquela habilitação por meio de quilometragem, por meio de atuação, por meio de coisas que fez, né, na vida, e que esse cara seja valorizado dentro das escolas. Na hora que, por exemplo, de forma tangível, uma criança não sabe como começar um desenho, como começar um trabalho. E eu não estou desvalorizando o psicólogo ou o professor, de jeito nenhum, não estou falando sobre isso. Mas o quanto um profissional de circo pode trazer um olhar diferente para aquela atividade, buscar caminhos diferentes. E o mais legal, algo que a gente fala e que é delicioso de ouvir, não tem errado. Né? Uma criança ama ouvir que não é errado. Né? Então, não tem errado. Isso abre a cabeça de uma maneira que, imagina, você vai levar essa abertura para o resto da vida. Não é errado. Promover o não é errado na escola, sabe? Um profissional de circo com certeza seria capaz de fazer isso. Eu até aproveitei rapidinho só para falar, estava passando aqui na frente, fui correr a gira do quarteirão, e aí eu vi a escola do lado, estava um cartaz assim, aprendiz musical. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, não podia ser aprendiz circense? Eu fiz esse pensamento. Por que não podia ser aprendiz circense? Por que a escola, como acontece lá em São Paulo, não poderia ser um espaço múltiplo em que também pudesse ter as outras práticas artísticas, né? Eu, por exemplo, agora estou elaborando mais a música, mas eu tive muita dificuldade com a música porque eu sempre gostei muito do palco, da cena, né? Então, eu moro numa cidade que é muito musical, mas eu acho que às vezes eu preciso pensar sobre isso. Também pode ser um caminho, como ela está falando, de ir para dentro da escola, buscar a prática, né? Fazer com que faça parte do currículo da cidade. Vai ajudar bastante, é um caminho. Bom, eu acho que seria, né, ou é uma decisão simbólica, né? É um símbolo, né? É uma ação afirmativa, né? Acho que quando a Letícia traz esse assunto do Profeta Gentileza e do circo americano, norte-americano, eu acho que é importante a gente falar disso, sabe? Eu acho que a gente tem que exumar esse cadáver, sabe? A gente tem que falar disso. Eu não sei se é através de um melodrama, é uma exposição, é um ciclo de palestra. A gente tem que meter a mão nesse lodo, porque se a gente só quiser
plantar flores em cima, né? Eu acho que vai ser necessário a gente mexer nisso e transformar em adubo, sabe? Deixar o lodo virar adubo. E quando você faz essa provocação, o que você acha que seria de uma escola de circo? Cara, é esse tipo de ação afirmativa que eu espero ver, sabe? Porque aprovar projeto do Jonathan no edital é mole. Isso não faz mais que obrigação. Mas deixar o Jonathan tá mesmo aprovado é outra luta que não deixa. Só para deixar avisado, o edital, ele financia só 2 semanas de trabalho, então já foi há muito tempo. Todo seminário está sendo feito a custa nossa mesmo aqui, não tem nada de dinheiro. A gente quer sim, a gente quer. Sim. É isso, os A artistas população querem. também quer. A gente botou 2.000 pessoas aqui, 1.000 em cada semana. A gente falava disso aqui, né, no início da mesa, né? De que forma a gente consegue, talvez no final do espetáculo, a gente precise falar disso. Olha, levanta a mão quem gostou, aí vai ser aquela loucura. Então falem bem da arte por aí, convençam seus familiares, conversa com seus vizinhos, posta na rede social, diz que foi legal. E quem não gostou, fica quieto, né? Pelo amor de Deus. Os haters fiquem quietos. Porque existe esse descompasso, né? É curioso isso, né? A gente no nosso dia a dia vê essas pessoas com fome, né? de arte, precisando, e na opinião pública, no senso comum, a gente vê essa perseguição ao artista, né? E quando a gente fala de política pública, de condições de trabalho, acho que é importante também a gente falar de que a gente quer ter dinheiro. A gente quer acessar bens de consumo também. A cultura, né, a defesa da cultura, né, todo esse pensamento de economia criativa, né, esse termo recente, né, que a gente está se familiarizando com ele prova, através de várias pesquisas, o quanto de dinheiro que um evento como esse de 2 semanas reverbera depois. Porque a gente está gastando luz, a gente está comprando o serviço de Uber para chegar aqui, a gente comprou um mercadinho, a gente contratou gente. É um ganho colateral imenso. Então, assim, é legal a gente lutar por edital, a gente lutar nos eventos. Eu lembro quando eu comecei a me profissionalizar, eu tenho essa carinha de garoto, mas já tem muito tempo que eu trabalho com isso, né? Profissionalmente eu comecei com 14 anos, eu vou fazer 40. Eu lembro que lá, os mais velhos me chamavam para ir nas manifestações, nas passeatas, e eu lembro de adesivo que vinha escrito assim, 2%. Ou seja, há 26 anos atrás, quando eu comecei profissionalmente, a classe militava para que o governo federal gastasse 2%, estabelecesse um piso, né? No mínimo, 2% vai ser gasto com cultura. Nos melhores anos áureos do nosso querido Gilberto Gil, era 0,8%. Então, assim, a gente lembra de uma época próspera de, né, um início de política pública, quando começaram os editais, aí tinha edital para ciganos, edital para circo, edital para dança, edital para literatura. Quando começou a se pensar nessa modalidade do edital, né, como se fosse uma realidade ótima, mas financeiramente, concretamente, aquilo representava uma migalha. A educação tem garantido um piso de 15%. A saúde tem garantido um piso, agora eu não vou lembrar, mas beira os 20 e poucos por cento. Então, assim, é a foto do portfólio do governo no final do ano, né? Você faz um evento corporativo como artista circense, você é o pior cachê daquele evento, mas é a primeira foto que aparece no Reels do Instagram daquele evento. É onde faz fila do público, todo mundo quer tirar foto com aquele cara que fez 8 bolinhas lá no meio do shopping. O shopping vai botar a tua foto ali no vídeo de promoção, mas o nosso cachê foi ínfimo, assim. Então, eu acho que uma escola, né, ações como essa, acho que é uma das ações que é tipo, aí beleza, aí vocês estão tratando a arte como tecnologia, como promoção de cidadania, promoção de saúde, né, desenvolvimento humano. Eu estava colocando, que tem que se colocar, falando que todos nós aqui vivemos disso, né? E aí também tem uma outra coisa que eu tinha falado na outra vez, que é a questão do mercado. É entender que existe um mercado, que existe uma economia, como você está colocando, que é importante, que gera aqui. Porque eu também acho que fica numa noia que a gente precisa modificar esse discurso, como se não pagasse a conta, como se fosse sujo, como se fosse um lugar, pelo menos eu não vejo de forma contemplativa. Eu não tenho tempo de sair para poder ir para Ilhas Caimã, ficar pensando qual vai ser o próximo espetáculo. Que não dá para isso. Eu estou conseguindo segurar a onda para poder manter esse ano, mas já tem
500 outras ideias que eu tenho que pensar para poder sobreviver, para pagar a conta. Então o Will está dando aqui, já tem a drag queen, daqui a pouco não tem sei não sei quem, e daqui a pouco eu volto para o teatro, daqui a pouco eu estou começando a cantar, não sei. Mas a gente tem que pensar toda hora, criar. E aí fazer com que isso se torne de forma econômica. Né? Porque senão também isso se torna perene o suficiente para morrer. Por que não tem mais alfaiate tanto alfaiate? Está morrendo alfaiate. Porque as pessoas hoje em dia tem costureira, mas a arte de alfaiataria É a Renner, né? aqui é a Renner. Mas Daí o cachê, Cadinho. Não, mas são artes que ficam perenes, são pessoas que ficam perenes. Né? Eu acho que, enfim, só pensar a política pública como política de Estado, né? Não como política de governo, né? Por isso que eu falo que edital é muito mais fazer edital. E botar os artistas para ficar prestando conta, ao invés de aprovar uma lei que se garanta futuramente. Só um adendo, eu acho, dessa provocação que o Jonathan trouxe, que eu acho que é bom estar nas escolas de ensino básico, pensar como a formação das crianças, mas nesse sentido, eu acho que o ensino profissionalizante, a gente volta para aquela pergunta, quem pode ser artista? Né? Quem tem acesso à formação, tempo de ensaio, e aí pensar na escola, pensar também esse acesso à formação pública de qualidade, né? Porque hoje, na área, quem não a gente quase sempre tem que pagar para aprender, né? E quem pode pagar para aprender? Então, e aí você vai formar outros profissionais, né? Eu acho importante pensar a formação do profissional artista e aí pensar o que é isso, né? Tendo vários profissionais, que mercado é esse que ele vai encontrar, ou como essas. Que aí também não é pensar só o artista enquanto o cara vai fazer um número, a pessoa que vai estar na cena, mas como é que esse artista se coloca no mercado, entendendo que existe um mercado de trabalho, né? Então, e aí, consequentemente, mais artistas, como é que eles vão forçar outras políticas públicas, a gente entender também o nosso papel, que o Estado não é bom, né? Nem o prefeito é bonzinho, nem o vereador é bonzinho, a gente tem que puxar a nossa corda nessa ativação, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Nessa live que está todo mundo ouvindo. Vem uma mesa de 19, que vão estar todos eles aqui. Todos eles vão estar aqui. Eles já vão vir comigo, né? Alguma outra pergunta? A gente está perto do fim. Então, eu queria falar, pegando o que a Paula falou, o Alex Machado trouxe isso aqui, né? Que ele veio da escola infantil, falou sobre Toledo, que um casal de circense começou a trabalhar nas escolas de base, né, na educação fundamental, começou a trabalhar assim, que hoje Toledo tem na grade curricular, na escola de formação. É isso que a gente tem que lutar, para ir para dentro das escolas. Né? E ir para dentro da escola sem ser cereja de bolo, né? Sem ser tipo assim, não é cereja de bolo, né? Não, é parte do currículo, porque é fundamental. Na grade curricular, seja lá por notório saber, não sei qual vai ser a audição que vai saber que você é circense, para você poder ir para a escola de base. Eu acho que é por aí que Niterói tem que começar. E também voltando agora, porque até a Léo aqui, que o Léo Salo chegou depois aqui para falar, na hora que ele começou a ver, e eu comecei a fazer uma brincadeira aberta, que está rolando aqui, os artistas de Niterói estão vindo se apresentar aqui, e ao meu prazer, pelo sorriso, né, pelo aplauso, né, e a situação. E aí ele falou, Helder, quanta gente de circo de Niterói que ele não sabia, né? Que eu mandei para ele, fulano. E assim, a hora que falou circo fora da lona, a primeira pessoa que eu pensei foi em você, Wellington. Eu nem te conhecia, né? Assim, mas eu sei do seu trabalho, sei o quanto você está várias vezes já, tem o fórum de circo, porque eu começo sempre falando, gente, vamos atrás do rapaz que trabalha nas barcas. E eu fui lá atrás do rapaz que trabalha nas barcas, eu nem sabia o nome dele, sabia que é o rapaz que trabalha no sinal da barca e no sinal do plaza. Né? Então, eu acho assim, a gente tem que ver isso, a gente tem que buscar, a gente tem que unir, mostrar que Niterói tem artistas circenses sim, e não tem pouco, tem muito, e vai embora. Vou ter que ficar. Bom, estamos perto do fim. Considerações. Considerações finais, é que a gente dá uma passada assim, cada um dá o seu Não faz a sua despedida. Tá todo mundo com trauma, pode. Eu posso falar eu trouxe uma poesia. Fabi. Porque tem gente que fala melhor que a gente sobre as coisas. Eu vou fazer um merchandising.
Na verdade é porque assim, eu trouxe umas revistas lá do meu grupo, a gente organizou antes do Picadeiro, que é um encontro internacional, onde a gente falava de palhaço, agora a gente mudou, a gente fala que é encontro internacional de palhaçaria. E a gente tem que mudar também, a gente tem que avançar em muitas coisas. Então, antes do Picadeiro é encontro internacional de palhaçaria. Eu trouxe umas revistas para doar. Depois vocês podem pegar comigo. Foi uma das minhas escolas, a gente falando de escola, antes do Picadeiro, eu considero que é uma escola brasileira de palhaçaria. Exatamente. É uma das formato totalmente inovador, no formato de um encontro, de um festival, de uma mostra. Uma possibilidade de criar mundo para que a gente possa existir. Então foi essa a ideia. E aí eu pegando esse material, eu me deparei com esse livro do Tchaikovsky, que é outro mestre calerreiro, de um palhaço de rua incrível. E esse livro está à venda também, esse não posso doar porque é dele, está à venda. E esse é meu também, está autografado, não posso vender nem doar. Vai ser leiloado. Mas, cara, vai ser leiloado. Mas tem uma poesia, no final do livro tem uma poesia que fala bastante do que a gente disse aqui, da loucura, por que a gente é artista de circo. Então, epílogo por Brunitos. Está em espanhol, eu vou traduzir, tá? É manifesto. Todos alguma vez desejamos matar alguém. Um instante perceptível onde o ponteiro do relógio não chega a mover-se. Um desejo efêmero que arrepia a perna. Um sentimento voraz que temos que conter. Punhos cerrados, dentes apertados, um punhal manchado de sangue. Ali onde nasce esse sentimento tão poderoso, ali nasce a arte. Uma pincelada se sente igual a um clavar de uma faca. Um poema é uma bomba que explode ou que não explode. Um passo de dança é uma bala que atravessa a carne e atuar é envenenar. Fazer rir é matar lentamente. Fazer rir as gargalhadas é torturar. A verdadeira arte são as ganas de matar. Matar. Despedaçar a mediocridade. Esquartejar a apatia, estrangular a hipocrisia, que se dessangre os preconceitos, que agonize a repressão, que morra lentamente a escravidão do espírito. Matar, porque se nós não nos adiantarmos, a comodidade atará nossas ideias sem darmos conta. A avareza nos vendará os olhos e o conformismo nos dará um soro cético e distópico. E ali, imóveis, a indiferença nos cortará as veias e a mentira nos afogará lentamente. Se não nos adiantarmos, nossas ideias morrerão em um tinteiro, e o silêncio do aplauso nos fará envelhecer rapidamente até morrer de tristeza. É disso que se trata, de escolher. Morrer loucos, morrer tristes. É disso que se trata, né? Eu acho que o circo é essa metáfora. A gente não vai morrer triste. Não é o lugar do circo, não é da tristeza, é da loucura. Vai seguir a roda, então para seguir a lista, Sei nem o que eu falo, né? Novamente, pela segunda vez eu falo isso aqui do lado no cadeira. Pra fazer o quê, né? Deixar para essa coisa mesmo. Gente, muito obrigado. Circo Saltimbanco, na figura da família Silvícola, Jonathan e Ângela, Elda aqui, tem Léo site Sal. Tem site daqui a pouco. Vou ficar falando que você gosta do programa. Sacanagem. Muito obrigado, muito feliz por essa oportunidade, por essa possibilidade de falar, de poder falar algumas coisas. Quem quiser me procura nas minhas redes sociais, Palhaço Will, Wilson França. Estamos aí, festa, 15 anos, enterro. Terreiro de Macumba, que eu vou muito, adoro. Dia 13 de maio tá aí, quero comer feijoada com Preto Velho. Pode chamar, eu vou mesmo. Ela faz uma apresentação muito boa. Chama também. Eu sou palhaço da Macumba. Passa o pico. Gente, obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui. Agradecer por ter a oportunidade de falar e de ouvir vocês. Toda vez que a gente escuta, a gente se transforma, né? E ouvir um pouco da história de cada um com o coração é muito diferente. A gente acaba saindo daqui de uma forma diferente, o olhar é diferente.
muita força pra gente, que a gente se integre cada vez mais e possa ajudar uns aos outros, porque realmente é foda. É difícil, sabe? Não dá pra fantasiar, não existe um fantástico mundo, né? O mundo não é assim, então que a gente possa respeitar o trabalho do outro, que a gente possa dar força, que a gente possa compartilhar ideias para que a gente consiga mudar a política, porque quando a gente se junta, a gente realmente consegue ter uma força muito maior. E a gente tem essa capacidade de juntar, né, as pessoas de uma forma bonita e fazer essa força ser reverberada por aí. Que a gente seja cada vez mais criativo para poder fazer esse tipo de coisa, que a gente tenha mais pessoas promovendo o circo e que a criatividade reine, que a gente consiga ter um mundo mais amoroso, mais criativo e crianças que tenham um olhar mais sensível para tudo isso. Quero agradecer o Stipang, a irmã Hilda, né? Elda, né? De ter me procurado pela essa oportunidade, né? E que isso possa despertar, né, a cidade de um módulo que apoie a arte, a poesia, aquele que está ali, né, fazendo seu crochê, aqueles que ficam ali frente à barca ali, né, que são pessoas tão artistas, tão calculistas nos mínimos detalhes no artesanato que está esquecido, né, pelos órgãos públicos, assim como eu. Esse dia o rapaz colocou lá, você daí tinha que ganhar uma placa de Niterói da prefeitura. Eu falei, opa, já estou há tantos anos, trabalhei do lado da prefeitura, eles não enxergam como uma arte, né? Mas assim, que esse evento venha impactar e pessoas que estão nos assistindo venha fazer reverberar a todos, né? Todos cheguem aos órgãos públicos, que eles venham olhar com carinho para essa classe que há tanto tempo é tão esquecida por órgãos públicos, né? E isso aqui foi meus agradecimentos. Bom, tenho que agradecer muito, né, de estar nessa mesa. Posso fazer um pedido? Pode. Tem como fazer a voz da Neca só um pouquinho? Neca. Por favor. Neca. Só um pouquinho. Ai, gente, para, que poxa, não pode. Isso é muito difícil. Tô bem. A Neca não, mas Ela vai distribuir autógrafo no final, tá? Você está sempre. Mas eu queria muito agradecer, muito feliz de estar aqui, assim, muito admiradora e acho que em tempos, né, de retomada da democracia, como não celebrar o circo, essa arte que para mim acho que é uma das, por tudo que falamos, uma das mais democráticas em vigência, assim, e acho que deve ser cada vez mais, com lona, sem lona, no hospital, na praça. Acho importante a gente entender o riso, o sonho, o afeto como direitos fundamentais, questão de direito humano. E tem muita gente tendo esse direito negado. E a gente tá fazendo esse trabalho junto e elaborando isso aqui, né? Escrevendo isso também em forma como pensamento. E muito obrigada por esse momento. Vocês são demais. Eu faço coro com esse povo, agradeço, parabenizo, eu sou fã da família Serícola e é isso, que isso reverbere, né? Que esse trabalho reverbere e ecoe, converja, né? Eu agradeço de verdade, assim. Pensar que 2007, 2008, 2009, essa época que eu morei aqui, eu nunca vi uma lona montada aqui no Campo São Bento, né? Enfim, em Niterói. Hã? Em Niterói, depois em São Bento, você não viu Niterói? Não, em Niterói eu cheguei a ver, ali na Concha Acústica, que agora está uma obra, não sei o que vão fazer ali.
eu cheguei a ver algumas lonas ali, poucas, mas cheguei a ver. Umas 3, assim, em 10 anos que eu morei aqui, vi 3 circos ali diferentes. E isso, faço coro também com a propaganda, Ricardo Gadelha 11 no Instagram, no YouTube. Vou adorar, né, reencontrar as pessoas que estão aqui e as pessoas que vão nos assistir depois. E muito feliz, gente, de poder ouvir vocês nessa humilde tarefa de mediar uma mesa. Parece uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? O que o mediador tem que fazer? Então agradeço, assim, sou muito feliz de estar junto com vocês aqui. Vocês fizeram fotos pra gente depois fazer agora. Os algoritmos?